Amado da nossa alma, muito obrigada, Senhor, por essa manhã em que sentimos, Deus, o teu cuidado, as tuas misericórdias se renovando sobre a nossa vida, o teu amor sobre nós. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada por nos sustentar a cada manhã, porque esse dia é um dia que o Senhor fez e por isso estamos alegres. A nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria está em quem tu és. Por isso, Pai, renova alegria em cada coração que chegar aqui nessa live possa ser renovado pelo Teu Espírito Santo, de maneira que possamos sair daqui ativados, com a nossa fé renovada, com o nosso ânimo estabelecido, Senhor, para termos um ano cheio da Tua presença, um ano em que nós viveremos os Teus propósitos, um ano, Senhor Jesus, onde as Tuas promessas se cumprirão em nossa vida. Nos colocamos, Pai, no lugar de obediência, nos colocamos no lugar, Senhor, onde nós dizemos sim à Tua vontade, sim ao Teu querer, que o Senhor realize em nós o Teu propósito. Pai, te entrego essa live, usa de maneira especial a vida da pastora Flávia Reis, que o Senhor use ela, trazendo uma palavra ao nosso coração, uma palavra que nos inunde, uma palavra que nos alinhe e que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, fica conosco, te convidamos. Amém, amém. Já vou convidar aqui a pastora Flávia, porque ela está nas... Quanta honra! Mesmo nas férias dela, ela organizou para estar aqui conosco e vai dar certo, em nome de Jesus. Oi, minha amiga! Minha amiga linda, tudo bem com Deu você? certo, né? Que alegria, que honra estar aqui com você. Alegria Privilégio. Ainda bem minha! que deu certo cedinho nessa live, super Cedinho. cedo. Mas amém. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que ela está em férias com a família em João Pessoa, mas está aqui, gente, comigo na live. Muito obrigada. Honra minha. E eu tenho certeza que vamos ser abençoados hoje através da sua vida, com aquilo que Deus já depositou sobre você, que você Amém. carrega e abençoa muito a minha vida. Então, te receber aqui é uma honra. Amém. Primeira live do ano com você. Que Ou seja, lindo! minhas primícias. E tinha que ser com Amém. uma mulher que é uma tocha, que Amém. realmente carrega a verdade no reino. Eu acredito muito nisso, sabe, Jennifer? Sim. E o Senhor tem levantado seus remanescentes, tem levantado Amém. as pessoas que não se venderam, não se corromperam, mas que estão firmes nas suas convicções, independente da estação. Então, estou muito feliz de estar aqui Amém. com você. Saudade de Glória a você, da Deus. sua pequena, linda Tá princesa. lá com o papai. Que coisa linda. Me diz como é que é para a gente fluir aqui, que eu estou no ponto. Pode entregar a palavra que o Senhor colocar no seu coração, minha amiga. Que bom estar com Esse você. é um janeiro no altar, né? Porque eu Aham. creio que para a gente viver um ano diferente, a gente precisa entregar ao Senhor as primícias, colocar no altar a nossa vida, alinhar o que precisa, alinhar o altar. E eu creio que esse é o nosso propósito, tá? Orando, buscando a Deus nesse início do ano, para que nesse ano nós possamos ver promessas se cumprindo, manifestar da presença dele através da nossa vida e a presença que nunca nos falte. O azeite, a presença, que possamos estar prontos também para a sua vinda. Que Maranata, nós cremos que Jesus pode chegar a qualquer momento e nós, como igreja, temos que estar prontos para esse momento. Amém. Interessante você falar isso, porque aqui a gente começou do mesmo jeito. Estamos no propósito de jejum de 21 dias. E eu sempre começo o meu ano parando tudo. Então, eu falei para você, eu não podia fazer nas primeiras semanas de janeiro, Aham. porque eu estava fora da internet. E eu fico off mesmo, porque eu quero sempre recalibrar o meu coração. Eu acho que é um risco que a gente corre enquanto filhos de Deus, de entrar no modus operandi do mundo e entrar no ativismo, até religioso, Sim. simplesmente a fazer as coisas uma atrás da outra, sem antes alinhar o nosso coração. A gente tem ouvido muito falar sobre aceleração, mas algo que eu sempre digo é que aceleração sem alinhamento antes, ele é caos.
Então, antes de você ser acelerado para o seu destino em Deus, para você que está assistindo a gente aqui, entenda, Deus vai alinhar a sua vida e você precisa parar para recalibrar o seu coração, para ouvir a voz do Senhor e para discernir qual vai ser os passos que Ele vai te dar a cada nova estação. Eu acredito que nós estamos entrando numa estação de extremos. Foi isso que Deus falou comigo no início do ano. Essa é uma estação em que muita gente boa, muita gente que você olhou e falou assim: nossa, essa pessoa tem chamado, ela é preciosa. Muita gente boa está se perdendo já, porque tem negociado princípios, tem negociado valores, tem negociado seu relacionamento com Deus e tem realmente contaminado o seu coração. Como Jesus diz pra gente, Mateus 24:12, nos últimos dias o amor de muitos, uma versão que diz assim, né? Essa versão diz, o amor de muitos esfriará, outra versão diz, o amor de quase todos. E eu leio isso sempre com muito temor, porque eu falo, Deus, o meu não. Eu quero manter o meu coração guardado no altar, na tua presença. E no reino de Deus, você não é medida pelas suas conquistas. No reino de Deus, você é medida pelas suas renúncias. Pelo quanto você está disposta a entregar para Ele. Para viver uma vida realmente de entrega, de doação. E de muitas vezes renunciar até aquilo que é lícito pelo que é melhor do Senhor. Nem sempre aquilo que é bom é o melhor de Deus. Nem toda porta aberta é a porta do Senhor para você. Nem toda aparente boa oportunidade é aquilo que Deus tem, a direção do Senhor para você. Então, nesse tempo de extremos, você vai precisar de muito discernimento para entender as portas que você não deve entrar, as oportunidades que você não deve aceitar. Porque está todo mundo fazendo, mas você não. Você foi separada, você foi guardada, você foi ali tirada da multidão para viver uma vida de consagração. E o outro extremo são essas pessoas que vão permanecer fiéis a Deus, que não vão negociar o seu chamado e que vão viver uma estação de extraordinário, de manifestar de Deus, do sobrenatural. Eu estou crendo, Jennifer, que nós vamos entrar numa onda agora de milagres e maravilhas, de sobrenatural e algo palpável do Senhor para aquelas pessoas que não vão contaminar o seu chamado. Amém. E eu estava lendo Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 15:58, todo início do ano, assim, junto com esse jejum, eu começo no meu propósito de reler a Bíblia toda de novo, né? E nesse texto, Paulo diz assim: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. E eu vou te confessar algo, assim, muitas vezes na minha vida, eu nunca tive muito problema com ser firme, ser constante, mas houveram momentos da minha vida, do meu ministério, já fazem 20 anos de ministério pastoral, de alguma situação, alguma decepção vir, ou estações onde você é machucado, que você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que não vou me engajar tanto. Eu não preciso dar tudo isso. Eu posso ser uma boa cristã sem me envolver com 100%, ou ficando mais aqui nas bordas, porque às vezes você é machucada enquanto você está fazendo algo, até para Deus ou na igreja, que você fala assim, não vale a pena esse desgaste todo. E esse texto é um texto que me confronta muito, porque Paulo está dizendo, firmes, constantes, sempre abundantes. Eu gosto muito de estudar as palavras original, né? E ontem eu estava estudando, e a palavra firme, do grego, ela fala de algo que foi estabelecido sobre um fundamento estável. É como se você tivesse plantada num concreto. E não importa o que aconteça, eu não me movo da minha convicção, do meu chamado. Eu não vou me mover daquilo que Deus me falou. Eu tenho uma palavra, e essa palavra que você recebeu de Deus, me escute, você que está aqui comigo, mulher, tem que ser o suficiente para te levar do outro barco. Eu lembro de outro texto, Marcos 4, quando Jesus estava com os discípulos ali naquele barquinho na Galileia, e Jesus passou o dia ensinando sobre fé. Se você ler todo o capítulo de Marcos 4, até que chega um momento que Jesus diz assim,
Vamos atravessar para o outro lado. Aquele convite não foi o convite restrito somente aos discípulos, mas somente os discípulos estiveram dispostos a entrar no barco com Jesus. Isso nos ensina que muita gente que vai receber através da tua vida, que está em busca dos teus frutos, daquilo que você está ensinando, a maioria dessas pessoas não está disposta a entrar no barco para atravessar do outro lado com você. Eita. E muitas vezes a gente se decepciona com pessoas porque a gente acha que todo mundo que está recebendo da gente, que quer algo, ou que a gente ajudou, que a gente foi ali, sabe, deu o nosso coração, se relacionou, a gente acha que todo mundo está disposto a atravessar com a gente do outro lado. E, na verdade, a minoria das pessoas está disposta a entrar no nosso barco e atravessar. E o que eu ia falar desse texto, que é muito forte para mim, é que no meio daquela tempestade, daquele barco houve uma tempestade, daquela travessia. Embora eles tivessem uma palavra e eles estivessem com Jesus, eles passaram por uma tempestade. Isso nos mostra que, para você, mulher que está nos assistindo, você fala assim, poxa, eu amo a Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que eu estou passando por isso? Bem, no mundo nós vamos passar por aflições, Jesus nos disse isso. No entanto, o que importa são duas coisas. Guarda essas duas coisas. Primeiro, a palavra que você recebeu na praia, que te fez entrar no barco. A palavra que te fez começar o seu chamado. A palavra que fez você dar o primeiro passo. O que vai sustentar você no meio das tempestades é uma convicção. Quem me chamou foi Deus. Quem me fez entrar nesse barco foi Deus. Eu não entrei aqui por emocionalismo, porque alguém me convidou simplesmente. Eu entrei aqui porque foi o próprio Senhor que me chamou para fazer isso. E isso muitas vezes me sustentou. Eu dizer assim, Deus, eu não tô doida, eu não tô doida. Foi o Senhor que me mandou fazer isso, foi o Senhor que me chamou. Eu não recebi proposta de homens, eu vim porque o Senhor me colocou. E a segunda coisa é que Jesus estava no barco. Então, a convicção de que Jesus está ali. E não, ele não, como os discípulos tiveram um momento que eles falaram assim, será que o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo? Às vezes a gente acha que está sozinha. Será que Sim. Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo a minha crise, a minha dúvida? Não, Deus está ali e Ele vai se manifestar na hora certa, na hora dele. O mais importante é você estar convicta de que você foi chamada por Deus e você está firme, não tem nada que me mova. E eu quero declarar isso sobre cada mulher que está nos assistindo. Você vai ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, Amém. independente das circunstâncias. Amém. Independente da estação, da tempestade ou não que você está passando, da circunstância lá fora, você tem uma palavra e essa palavra é o que vai sustentar você nessa travessia. Essa palavra é o que vai sustentar você para permanecer fiel. Para de depender de outras pessoas. Para de depender da aprovação humana. Para de depender das pessoas estarem o tempo inteiro aplaudindo você ou te dando ali o apoio. Ninguém me apoia. Ninguém... Você não precisa disso. Você só precisa de uma palavra e da presença de Deus. Uau. E isso é o que vai sustentar as pessoas, Jennifer, nessa hora, nessa estação da Terra. E Deus falou assim comigo, filha, as estações não podem mudar as suas convicções. A gente tem ouvido muito falar sobre estações. E eu gosto muito, eu ensino muito sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. Eu acredito que a gente precisa ser flexível também. Salmo 92:12, a Bíblia diz assim, que o justo florescerá como a palmeira do campo, crescerá como o cedro do Líbano. São dois tipos de figura muito diferentes. A palmeira representando aquela coisa que é, ao mesmo tempo que frutífera, que é imponente, mais flexível com o vento. Uma das características dessa palmeira do campo é que o vento bate e ela não se quebra, ela se dobra. Então, fala sobre nós sermos flexíveis. Talvez você tenha que ser mais flexível esse ano, mulher. Mas, em contraponto, fala do cedro do Líbano, que é uma árvore nobre, estável e de raízes muito profundas.
E eu acredito que o Senhor, a tipificação que Deus estava trazendo ali para a gente, através do salmista, é de alguém que sabe ser flexível, mas ao mesmo tempo não abre mão das suas raízes, da sua essência e das suas convicções, de uma Uau. estabilidade, profundidade, Sim. maturidade. Glória a Deus. E isso é muito importante para nós nesse tempo. Me escute, porque isso vai mudar tudo. Você aprender a ser flexível com o Espírito Santo, entender o soprado, o vento do Espírito, mas estar firme, convicta no chamado do Senhor. E no texto que eu estava falando há pouco, explicando, né, que eu estava estudando ontem, 1 Coríntios 15, 58, firmes, constantes. Você sabe o que eu descobri sobre a palavra constante? Do grego quer dizer aquilo que recebe um forte impacto, mas não se abala. Uau. Meu Deus! Nossa, E, uau, Paulo está dizendo para que aquele povo, forte. é muito forte. Vocês vão receber impactos. Vocês vão passar por circunstâncias onde, sabe, você vai levar aquela pancada, aquela pressão e você não vai se abalar, você vai permanecer constante. Meu Deus. E eu falei, Deus, eu quero ser essa mulher madura que, mesmo que receba abalos, impactos, vai permanecer constante, firme e constante. Isso é tão especial porque a gente lida com mulheres. Você tem um ministério com mulheres, eu também, a gente ensina. Sim. E uma das coisas que a gente mais vê é essa labilidade emocional, essa inconstância até de muitas mulheres, até porque somos mais emotivas, mais sensíveis, né? E Sim. eu tenho pastoreado muitas mulheres e na minha igreja, ou na minha escola, eu vejo muitas mulheres que começam bem, elas têm ali uma palavra de Deus, elas sabem que foi o Senhor que as chamou, elas têm um amor genuíno, elas são verdadeiras, sinceras, é uma fé pura e verdadeira. Mas as circunstâncias, os impactos vêm e elas não resistem. Meu Deus. E Jesus vai nos falar sobre isso em Mateus 25, quando ele vai falar da parábola das 10 virgens. E ele vai falar de 5 imprudentes e 5 prudentes. O que me chama a atenção nessa parábola é que todas as 10 tinham fogo. Uau. Todas as 10 tinham uma lamparina acesa. Então não importa como você começa, minha querida. Não importa o quão apaixonada simplesmente ou o fogo que você tem, ou aquela, sabe, aquela paixão do momento, aquela empolgação. O que importa é o quão disposta você está a manter essa paixão independente da noite escura. E se você tem óleo, reserva. Porque o Meu que vai manter o Deus. seu fogo aceso, a sua lamparina acesa na última hora, é o quanto você estocou de óleo, de azeite. Isso Meu muda Deus. tudo. A grande diferença daquelas 5 virgens prudentes e das 5 imprudentes é que as prudentes estiveram dispostas a carregar um peso extra. E o peso extra era uma botija de azeite, né? Uma botija de azeite. Então, o fogo de palha, o emocionalismo, o entretenimento, as luzes, os painéis de LED, os nossos eventos, eles são momentos maravilhosos quando a gente se reúne para adorar a Deus dentro da estética moderna, e eu não tenho nada contra isso, desde que isso não negocie a nossa essência. A minha igreja também é uma igreja moderna. Ela é Sim. moderna na capa, mas a essência são as veredas As antigas. veredas antigas. Então não há problema Glória a com Deus. isso, não há problema com a estética. O problema é quando a gente começa a negociar a nossa essência e as veredas antigas do evangelho, e a gente está muito mais preocupada ali com a aparência do que com a essência. E Uhum. o que manteve aquelas 5 virgens prudentes vencendo e preparadas quando o noivo veio foi o fato delas carregarem uma botija extra de azeite. Isso mudou tudo. Porque a Bíblia diz assim, ao cair, Uau. Mateus 25, depois Forte. vocês leem, que ao cair da noite, e já era ali alta madrugada, quando o noivo voltou, todas estavam ali adormecidas, desfalecidas. Isso é um padrão muito interessante, a gente entender que a noite escura vem para todo mundo, em primeiro lugar,
de que todo mundo vai passar por um momento difícil, de que é normal, minha irmã, você que é uma mulher de Deus, você passar por momentos talvez de tristeza, de esmorecimento no seu coração. E a Bíblia fala que todas estavam sonolentas. Isso nos mostra muito o estado emocional da igreja do Senhor. Verdade. Em momentos de tristeza, a gente passa por isso, de decepção. Sim. Mas quando o noivo voltou, aquelas 5 virgens prudentes, elas tinham ali o azeite extra. E foi o que fez com que elas permanecessem com a sua lamparina acesa até a última hora. E eu tenho orado muito sobre isso. Senhor, que o azeite, que os Getsêmanes da vida, que o Getsemane significa o jardim da prensa do óleo, todas as vezes que eu passar pelos Getsêmanes, pelas prensas, pelos momentos de forte impacto, que a minha resposta seja produzir mais azeite. Que a minha resposta, que a sua resposta seja sair ainda melhor. Amém, Que a nome de nossa Jesus. resposta seja: eu não vou desistir, porque eu sei quem me chamou para fazer essa travessia. Eu sei quem me colocou aqui. Não foram homens que me levantaram, né? Eles podem até ter sido usados por isso, mas eu tenho uma palavra de Deus e eu vou permanecer queimando de amor por Jesus, independente Amém. das circunstâncias. Eu vou permanecer com a minha lâmpada acesa. E para a gente terminar de compartilhar desse meu pensamento de 1 Coríntios 15, 58, a terceira palavra que o apóstolo Paulo fala ali, né? Firme, constante, sempre abundante. E aqui eu quero frisar muito, Jennifer, porque eu não sei se você tem percebido algo e que eu tenho já sentido, não só no que eu tenho observado no mundo, na igreja brasileira e do mundo, na minha igreja também, pessoas que começaram muito bem, que têm um chamado incrível do Senhor. Essas pessoas deixando de ser abundantes. E o original da palavra diz assim: ser abundante é fazer além do esperado, é se exceder na sua paixão, é exceder-se nas boas obras. Não é fazer só o suficiente, dar o mínimo. É fazer muito além daquilo que te foi requerido. E o que eu tenho percebido é que as pessoas estão num hábito moderno de dar o mínimo, mesmo dentro da igreja. Então, por onde eu tenho viajado, eu tenho ouvido assim, as pessoas falarem assim: ah, não, eu vou focar agora na minha vida. Eu vou focar agora nos meus projetos. O equilíbrio, o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu não tenho tanto tempo, então agora eu vou casar. Então eu tenho que focar na minha família. Agora eu vou ter filho. E você sabe o que é viajar e cumprir ministério com filha pequena. Meu Então Deus. eu não tenho tempo. Você podia estar na sua casa. Você tem um marido que está servindo no exército. Você podia estar ali no ramo militar, né? Acho que é Marinha. É isso, Marinha. Você podia dizer assim, né? Se usar a desculpa do descanso e da estação que você está vivendo para não se engajar na obra de Deus e ficar de maneira acomodada vivendo o seu ministério. Eu quero terminar essa live agora. Eu não sei se as pessoas vão gostar muito de mim, não. Muito cuidado com essa falsa sensação de paz, de conforto, ou dessa, a minha estação, agora é meu trabalho, é meu TCC, é meu mestrado, são os meus filhos, são a minha família. E você vai usando de desculpas legítimas. Não é que não seja legítimo, é algo que é lícito. Mas você vai usando de argumentos lícitos para desengajar do chamado que Deus te deu. Meu Deus. E você começa a deixar de ser abundante na obra do Senhor. Tá, vamos lá. A gente fica com essa falsa espiritualidade de assim, até uma desculpa pseudo-espiritual. Não, o importante é quem eu sou, não é o que eu faço. Peraí, olha bem aqui para mim, minha querida. Quem você é vai refletir nas tuas obras. Quem você é, a tua essência vai refletir na tua frutificação. Pelo fato de você carregar algo, de você ser filho de Deus, é natural. Uma pessoa cheia de Deus, ela vai transbordar. O problema é quando a gente entra numa onda, e eu vejo esse discurso como um alerta e um perigo de, não, é os meus projetos. Eu tenho visto gente que começou bem, que tem um chamado de Deus, mas pessoas abandonando o ministério.
abandonando o seu chamado, ou por decepções, ou porque a minha estação mudou. Ela usa a desculpa da estação, entendeu? Sim. Ela usa, não, a minha estação agora, sabe, pastora? É porque ano passado Deus falou isso, agora Deus falou aquilo. Vamos lá, que Deus bipolar é esse? Vamos parar disso, E coloca tudo na conta de Deus. tudo Uma na conta super de Deus. responsabilidade, não. Fui eu que mudei, não. Foi Deus que falou. É, aqui no Nordeste, né, tem uma expressão que diz assim, né, para os homens, olha, tu tem que ser macho para admitir tuas coisas, né? Tipo isso. Tipo isso. As pessoas não têm nem a coragem de dizer assim, sou eu que quero, sou eu que quero, Aham. eu que decidi e pronto. Teria uma hombridade maior, uma responsabilidade maior você dizer assim, olha, eu tô sentindo e eu queria isso. E aí a gente fere até o primeiro mandamento, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Lá, a palavra de Deus vai nos falar sobre isso, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento está incluído lá entre amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão. Então, Sim. então as pessoas começam a usar o nome de Deus para Pra Deus, tudo. para Pra tudo. tudo. Para todos os seus surtos emocionais, você está dizendo, Deus falou, Deus isso. Então, Deus mandou eu vir para essa cidade. Agora, não, eu acho que, sabe, o pastor, a estação mudou, Flávia, a estação mudou, Jennifer, a estação mudou. E aí Deus está falando outra coisa. Não é Deus, é o teu coração que é inconstante, é o teu coração que é levado muitas vezes pelas emoções. Então, toma muito cuidado com isso, né? Vamos tomar cuidado com isso, mulheres, de entender, a discernir as estações, de sermos flexíveis, Salmo 92:2, sabermos nos render com o vento do Espírito, nos inclinar, mas ao mesmo tempo lembrar, somos cedro do Líbano, temos raízes Forte profundas, eu não demais. abro mão das minhas convicções, dos meus princípios, eu não vou abrir mão do meu chamado. Ah, mas é porque agora essa estação. E olha, eu já vivi muitas. Eu sou médica, eu sou professora universitária, eu sou tenente da reserva do Exército. Já tive muitas roupas que me vestiram, mas em todas elas eu estive convicta do meu chamado. Em cada papel que Deus me fez viver nessa vida, eu estive convicta do meu chamado. Então, entenda, você precisa ter convicção de quem você é, de quem te chamou. Busque isso em Deus. Você vai precisar disso nesse ano de extremos. Me escute, 2026 não vai ser um ano fácil. Eu não quero ser aqui, estou longe de ser profeta do caos, nada disso. Mas eu tenho visto com certo temor essas pessoas. Não, isso só vai melhorar. Calma, gente. O mundo está vivendo uma grande polarização. Eu acho que você tem que estar mais atento ao que está acontecendo no mundo e entender que Deus está no governo disso, tudo está preparando a vinda do nosso Senhor Jesus. Está Exatamente. tudo no governo de Deus. Mas com que eu preciso me portar enquanto o mundo está vivendo polarizações extremas? Eu preciso me portar firme. Eu não vou negociar o meu azeite. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu vou ser sempre firme, constante. E vou ser abundante nas minhas obras. Uau. Eu não vou dar o mínimo. Eu não vou me engajar menos. Ah, porque a igreja me fez sofrer. Gente, vou contar essa história. Eu cheguei no final de um culto e eu sempre desço para abraçar os irmãos e tudo na minha igreja. E aí eu fui ali, estava cumprimentando os irmãos e chegou uma irmã querida da igreja, mas assim, ela sempre muito emotiva, muito emocional, já tinha tido várias situaçõezinhas com outras pessoas da igreja, porque a igreja é feita de gente. Algumas ela estava certa, outras não, mas ela sentia muito, aquela pessoa que ficava muito abalada. E daí eu tinha visto ela um tempo bem, falei, graças a Deus, meu Deus, eu acho que agora deu um jeito nela. E depois eu comecei a ver ela com aquela cara também abatida e tudo mais. E no final de um culto ela me procurou. E ela me olhou assim muito séria e me disse, pastora, mais uma vez eu fui ferida por uma irmã da igreja. E eu ouvi. E ela, mais uma vez, a igreja isso, e a irmã aquilo, e o outro, porque a gente tende a generalizar, né? A gente pega Aham. o que fizeram com a gente, a igreja e tal, né? Eu sou uma defensora da igreja de Jesus, né? A igreja verdadeira, não essa Aham. falsa igreja. E aí, eu ouvindo aquilo, e me feriram, e me machucaram. Aí eu falei assim, já sei, porque eu já tinha aconselhado ela várias outras vezes, anos e anos.
E à medida que ela falava, eu comecei a dizer assim, Jennifer, minha irmã, eu também. Você imagina, você tá passando por isso. E eu que sou pastora, o quanto que eu também não sofro perseguição, crítica e traição. Eu também, minha irmã, estou muito decepcionada. E à medida que eu ia falando, ela ia, ô pastora, meu Deus, ela foi se preocupando. Ela foi mudando o semblante dela, que eu acho que ela nunca esperou que eu fosse também dizer para ela daquilo. E eu estava dizendo sinceramente, não era brincadeira. E aí eu no final eu olhei para ela e falei assim: "Você sabe qual é a minha diferença para você?" Ela falou: "Qual?" É que mesmo passando pelo mesmo que você está passando, eu resolvi não desistir do meu chamado, daquilo que Deus me colocou para fazer. Eu decidi não desistir de ser firme, constante, abundante. Eu decidi não desistir da igreja de Jesus. Então, minha irmã, independente do que façam comigo, eu vou ficar aqui. Tu vai me ver aqui. Tu vai me ver servindo no ministério. Você vai me ver, sabe, abundante, fazendo o que eu fui Uau. chamada. Eu não vou usar o que fizeram contra mim ou um desgosto que eu tive como uma desculpa real para desengajar ou para desistir de Jesus ou para desistir da igreja. Eu não vou usar como desculpa. Aí ela me olhou, Jennifer, e ela falou assim: "Entendi, pastora. Eu entendi." Nunca mais que ela veio falar esse choramingo comigo, né? Porque Sim, depois dessa. ela falou: "Eu já entendi o que eu tenho que fazer." Eu falei: "Então pronto, né? Toda vez que você passa uma decepção, você quer desistir, você reconsidera a sua vida com Deus, você reconsidera o seu chamado, tem algo de muito errado." Então eu Sim. fico pensando isso e eu quero deixar E Jesus isso. pagou um preço alto e a gente não quer pagar preço nenhum. A gente quer um evangelho fácil. Exatamente, não existe evangelho fácil porque nós não estamos num mundo fácil. Jesus nunca nos prometeu que nós Exato. viveríamos isso. Ele disse: "No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo." E a palavra ânimo aí do grego significa fôlego. E é Uau. interessante isso, porque ânimo não é empolgação, não é euforia. Ânimo é você estar sendo cheia do fôlego do Espírito todos os dias. Uau. Então, o fato de eu permanecer animada não quer dizer que eu estou empolgada no hype, não tem nada a ver com isso. Sim. Eu estou empolgada 26 anos depois, servindo Jesus e no ministério, estou mais empolgada hoje do que eu estava 26 anos atrás, porque Uau. eu estou sendo cheia do fôlego do Espírito, do Ruach Adonai. Aleluia. Isso me mantém cheia de convicção de ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. E eu Glória a quero Deus. declarar isso sobre cada mulher que está nos assistindo agora ou depois dessa live. Que o que vai fazer você permanecer não é a oportunidade que os outros te deram, não é a aprovação, não é o que fizeram contra você, as decepções, porque acontecem, as aflições, Sim. elas fazem parte da nossa vida. Vamos ser realistas. Esse ano não é um ano fácil, é um ano de que você vai ver extremos, que você vai ouvir de muitos escândalos, até dentro da igreja de Jesus. Guarde seu coração, guarde as fontes, né? Guarde as suas fontes, proteja o seu coração, porque se você aprender a guardar as suas fontes, como nos ensina Provérbios 4, né? Dele, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso vai blindar a tua mente, o teu coração, as tuas emoções. E você dizer: "O mundo pode se acabar ao meu redor, mas eu vou ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. O meu Glória a amor Deus. não vai esfriar." E é Glória a isso que eu quero Deus. declarar e profetizar sobre a sua vida. Você não é uma mulher movida pela circunstância. Você tem um altar Aleluia. interior. O teu altar está íntegro. Pode haver um Amém. caos lá fora, mas o teu altar está íntegro, o teu coração está blindado, guardado, protegido. Você vai ser essa mulher que vai permanecer em Deus, entendendo as estações, mas não negociando as suas convicções. Aleluia. Obrigada. Meu Deus, que palavra linda. A gente está saindo daqui revigorados hoje com essa palavra do céu. Quanta revelação. Meu Deus. Muito obrigada, pastora, por esse tempo, por essa entrega. E eu queria te pedir para a gente terminar orando, agradecendo a Deus, Amém. entregando cada mulher aqui, que nós vamos ser imparáveis nesse ano de Em nome de 2026. Jesus. Em Amém. nome de Jesus.
Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que está aqui conosco, por cada mulher dessa geração, esse exército de mulheres que o Senhor está levantando no Brasil e nas nações. Eu creio que o Senhor está alinhando as filhas, que há uma santa convocação para essa hora. E eu creio, meu Aleluia. Deus, que o Senhor tem forjado mulheres fortes, resilientes. Elas não são fortes porque simplesmente a estrutura delas é forte. Elas são fortes porque o Deus que elas servem é forte. Aí eu Aleluia. oro para que, independente da estação que nós venhamos a viver, as nossas convicções, os nossos princípios sejam inabaláveis. Eu oro, quero profetizar a tua palavra. Chega de profecia rasa, emocional e da carne. Quero profetizar a tua palavra. 1 Coríntios 15:58. Essas mulheres serão firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em Nada nome de as vai Jesus. tirar, Senhor, desse lugar de permanecer na tua Aleluia. presença. Eu oro para que o fôlego, o ânimo do Senhor, o fôlego do Espírito Santo esteja sobre cada mulher, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver uma estação gloriosa de sobrenatural, de milagres, de maravilhas, Senhor, de experiências contigo como nunca vivemos antes. E que o teu nome seja levantado em nós, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em cada área da nossa vida. E também através de nós. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, Amém. minha Um beijo amiga. grande, minha amiga. Foi uma Um alegria estar aqui com beijo. você. Alegria minha. Aproveita com a sua família esse tempo de descanso. Que seja um dia abençoado na vida de vocês. Amém. Amém. Amém? Obrigada. Tchau. Beijo. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.